Olá pessoal, hoje falaremos sobre outro cereal bastante importante, a cevada. A cevada é o quarto cereal que é mais plantado e colhido no mundo, perdendo apenas para o trigo, o arroz e o milho. Apesar de ser conhecido há muitos milênios, bem antes do trigo, a cevada perdeu espaço para outros cereais na mesa da maioria das sociedades. Então, se utiliza hoje muito mais o trigo do que a cevada. A origem se dá na Mesopotâmia e de lá houve-se migração para a Ásia, para a África, para a Europa e desses locais para os outros cantos do mundo, estando presente em todos os continentes. Há vários derivados da cevada, mas a maioria da cevada produzida ela é para a produção do chamado malte. E esse malte é utilizado para a produção de bebidas alcoólicas, bebidas tanto fermentadas como bebidas fermento-destiladas. Fermentadas como a cerveja e fermento-destiladas como, por exemplo, o uísque. Ela também pode ser utilizada para ração animal e também pode ser utilizada para o consumo direto, porém em menor quantidade do que a quantidade de cevada que é produzida para produção de malte. Ela pode ser também consumida em forma de farinha, diretamente na alimentação. E também como farinha para produzir bolos, cookies, pães, tá? No Brasil, o cultivo de cevada ela é principalmente da denominada cevada cervejeira, tá? Que ela tem as condições, as características apropriadas para produzir malte, mais do que outras variedades. E isso fez com que o Brasil perdesse parte da sua dependência de outros países, de produção de malte em outros países, conseguindo produzir parte do malte que é consumido nas cervejarias aqui no mercado interno, nas indústrias internas. A planta em si ela é mais adequada ao frio, tá? Ela precisa de uma pluviosidade, ou seja, uma quantidade de chuvas moderada, menos do que a do arroz, e algumas cultivares são adequadas para a industrialização e outras são para a alimentação humana e algumas podem ser utilizadas especificamente para programas e pesquisas de melhoramento genético, visando melhorar as qualidades, fazer testes e análises de melhoria de qualidade de produção e de composição da cevada. A colheita em geral é entre agosto e setembro, com um ponto de umidade entre 13% e 15% de umidade. O grão da cevada ele é bem diferente do arroz e principalmente do milho, tá? Mas a divisão, apesar de que muda um pouco as margens que são mostradas, mas basicamente ela é dividida em 3 grandes partes. E cada parte dessa é dividida em outras subpartes, subcamadas. Mas o mais importante é nós conhecermos que ela é dividida em epicarpo, endosperma ou embrião. O epicarpo é aquela parte mais externa, que em outros grãos são denominados de pericarpo ou casca, tá? Ela tem uma morfologia, acaba variando um pouco de acordo com a variedade. Lembrando, dentro de uma espécie há algumas variedades, e essas variedades significam que são diferenças entre um tipo de planta e outro, mas não são tão grandes essas diferenças que as tornem outra espécie, tá? Esse grão ele é seco após a colheita, assim como todos os demais cereais, para melhorar o processo de conservação. Bom, em relação à qualidade, os pontos principais que deve se observar na cevada. O grão tem que estar cheio, ele não pode estar murcho, oco, tem que estar brilhante, com a casca amarelada, sem manchas, de odor típico de cevada. E alguns parâmetros de análise devem ser levados em consideração para você considerar uma matéria-prima, a cevada, como muito boa ou boa, tá? Alguns pontos. O chamado peso hectolitro deve estar entre 65 e 70 quilos por hectolitro. Tem que ter no máximo
3% de impurezas, ou seja, em cada 100 quilos, no máximo 3 quilos pode no máximo ser de alguma coisa que não seja cevada. Se passar disso, já não é considerado uma boa matéria-prima. O poder germinativo no mínimo de 96%. O que é o poder germinativo? Para produzir o chamado malte, o que é o malte? O que é que acontece? A cevada, ela tem o embrião, assim como todos os grãos. Esse embrião, quando você estimula que esse embrião germine, ou seja, você simula que aquele grão vai começar a se desenvolver para produzir uma nova planta, ocorre a produção e liberação de algumas enzimas. E essas enzimas vão atuar sobre componentes nutricionais dentro do grão e modificá-los. Um deles é a quebra do amido, que está na porção mais interna do grão, transformando ele em carboidratos de tamanhos menores, a maltose. Daí o nome malteação. E essa maltose é que vai ser utilizado pelos micro-organismos no processo fermentativo para produzir álcool e gás carbônico, já que esses micro-organismos da fermentação alcoólica não conseguem consumir diretamente a grande molécula de amido, esse carboidrato complexo. Então, é necessário que 96%, dos grãos eles tenham uma capacidade de germinação boa. Professora, mas todos não vão ter? Nem todos. Se for aplicado um calor excessivo durante o processo de secagem, se o grão tiver com muita água, se ele tiver infectado, se ele tiver contaminado, pode ser que aquele embrião não esteja apto a germinar, certo? E outro ponto, outro parâmetro para considerar a cevada como uma boa matéria-prima é que ela tenha 77,5% no mínimo de extratos de grão. O que é esse extrato de grão? Quando for feito a mistura dos grãos com a água, tá? Na temperatura certa, adequada de cada processo, o mosto, aquele líquido formado, tem que ter pelo menos 77,5% de extrato. Aqui eu trago uma definição, vamos falar um pouco sobre o que é peso hectolitro. O peso hectolitro, ele é o peso específico de um dado volume de grãos, medido na unidade de quilogramas por hectolitro. É utilizado como medida tradicional no comércio de vários países e ele expressa indiretamente a qualidade do grão, principalmente em requisitos relacionados ao processo de moagem, que é o processo de produção das farinhas. Na determinação do peso hectolitro estão associadas várias características, entre elas a forma, a textura, o tamanho, o peso, as características do material, a parte mais externa, e a presença de terra, palha e outros produtos estranhos. As características que são inerentes do grão, acima que nós citamos agora, elas podem ser utilizadas para selecionar um material genético que tenha melhor qualidade, tá? O fato do trigo e da cevada, tá? Qualquer cereal apresentar maior valor de peso hectolitro não indica que ele apresenta melhor qualidade, tá? E valores, tem que considerar outros fatores. Já se o peso hectolitro for muito baixo, ela pode indicar ocorrência de problemas na lavoura que pode ter afetado o enchimento do grão e sua qualidade. Observem que eu chamei de peso hectolitro pH, né? Não confundam o pH com aquele pH lá relacionado com a acidez. O peso hectolitro é o P e o H maiúsculo. O pH lá da acidez, o P é minúsculo e o H é o maiúsculo. Aqui tem uma tabela com a classificação da qualidade dos grãos em relação ao valor do peso hectolitro. Se ele for um peso hectolitro, ou seja, um hectolitro são 1.000 litros. Então, se em 1.000 litros, um volume de 1.000 litros, você encher com grãos de cevada ou outro cereal e ele tiver mais de 84 quilos, ele é considerado extra pesado. Se ele tiver entre 60 e 63 quilos, ele é extra leve. E assim vai o mesmo raciocínio para as demais classificações. Aqui revisando para vocês entenderem o que é o hectolitro, tá?
nós temos uma escala de medidas de litros. Nós temos o litro, aí temos as unidades maiores que o litro, que é o decalitro, o hectolitro, o quilolitro, e as menores, o decilitro, centilitro e mililitro. Então, olhando na figura da esquerda, nós vemos na segunda linha que o hectolitro, ele significa que são 100 litros. Por isso que na tabela anterior eu falei que se você encher um recipiente com 100 litros, ou seja, com 1 hectolitro, ele pesar mais do que 84 quilos, significa que ele é extra pesado. Então, esse hectolitro significa que são 100 litros. Aqui um equipamento mais sofisticado, em que você coloca só, não vai colocar vários quilos. Você faz uma unidade menor que seja comparativa. Então, você coloca a quantidade no equipamento e o equipamento já lhe dá de forma automática. Esse exemplo, nós temos aqui um peso hectolitro de 58,2 quilos por hectolitro. Tá? Tem uns equipamentos um pouco mais rústicos, que a medida é um pouco mais difícil, mas existem esses automatizados. Voltando especificamente para a cevada, a qualidade da cevada também está relacionada com o teor de proteína. Apesar do teor de proteína em geral da cevada ser um pouco menor do que o trigo, consegue-se fazer a diferenciação pelo teor de proteína para qual utilidade vai ser levada essa cevada. Por exemplo, no caso da produção de cerveja, as cevadas que contêm de 9 a 11% de malte, elas são utilizadas para a produção de cervejas claras. Já mais de 12% de proteína, ela é utilizada para a produção de malte para cervejas mais escuras. Contém pouco ou nenhum glúten, e aquela cevada que vai ser levada para produzir malte, você tem que ter muito mais cuidado do que a cevada que vai virar uma farinha, certo? Pois como eu preciso que o germe mantenha o seu poder germinativo alto, então uma das formas de conservar para não danificar o grão é conservar a uma temperatura de aproximadamente 15 graus Celsius. Aqui só uma ilustração para vocês verificarem a influência da coloração da cevada malteada para a produção de cerveja. Nós temos, se o malte for claro, nós produzimos, por exemplo, cervejas do tipo Pilsen. Se for um malte caramelizado, aí nós temos cervejas do tipo Bock, chopp escuro. E se for uma cevada malteada de malte mais escuro, nós temos outros tipos de cerveja, como a Porter, a Caracu, entre outras. Mais detalhes vocês vão ver na disciplina de bebidas. Em relação ao armazenamento, pode ser armazenado em sacos ou a granel. E a variedade para a indústria cervejeira é necessário que cada grão ele tenha em média de 1,8, no mínimo 1,8 milímetros de diâmetro. E grãos menores acabam sendo utilizados para a produção de farinha e são levados para a indústria de panificação. Porém, ele, quando é utilizado para produzir pão, geralmente não é 100% de cevada. Ele é misturado com outras farinhas, como por exemplo com a farinha de trigo. Aqui uma composição da semente da cevada e do cereal moído, alguns percentuais. Nós observamos que, como todos os cereais, ele produz uma farinha com grande quantidade de amido, certo? Ele tem baixo teor de glúten e também tem muita fibra, de 7,29%. E a casca compõe 18 a 19% do peso do grão. Então, é uma quantidade de subproduto muito grande produzida a partir da cevada. Aqui algumas fontes citadas. Façam os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula. Tchau, tchau!